Isto não é um filme. Esta é a América, onde a dura realidade da falta de moradia muitas vezes se esconde logo além das luzes cintilantes de nossas cidades. Em lugares como Birmingham e Montgomery, as ruas estão cheias daqueles que não têm um lar para chamar de seu, lutando diariamente apenas para sobreviver. Suas lutas estão escondidas à vista de todos, ofuscadas pelo conforto e pelo sucesso que muitos tomam como garantidos. Enquanto a riqueza da nação brilha intensamente, essas vidas esquecidas servem como um lembrete contundente das falhas no sistema. Vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo no Alabama e como isso está impactando aqueles que ficaram para trás. Well, I've been staying in my friend's van right now. In a van? Yeah. Okay. I've been sleeping in his van for right now. Have you ever slept on the street? Yeah. I've slept on the streets at parks, wherever, in abandoned houses, wherever. Moedes 1. As lutas invisíveis à fome em Alabama. A fome em Alabama não é apenas uma questão distante, é uma realidade dura e crescente que toca a vida de famílias, veteranos e pessoas comuns. Em 2024, 4.601 indivíduos foram registrados como sem teto no estado, com quase metade deles vivendo sem abrigo, expostos aos elementos implacáveis. Esses números não são apenas estatísticas, são pessoas reais enfrentando dificuldades que muitos de nós nem podemos começar a imaginar. Tommy James, um veterano da Guerra do Vietnã de 62 anos, que vive em Birmingham. Antigo mecânico que criou uma família, James perdeu seu emprego e enfrentou contas médicas crescentes. Hoje, ele dorme em uma tenda sob um viaduto com suas medalhas militares guardadas em uma mochila surrada. A história de James não é isolada, mas um lembrete de que a falta de moradia pode afetar qualquer um, independentemente de sua origem ou do serviço prestado ao nosso país. Nas cidades do Alabama, Birmingham, Montgomery e Huntsville, o contraste entre o rápido desenvolvimento urbano e o crescente número de pessoas em situação de rua é gritante. Enquanto essas cidades continuam a se expandir com crescimento econômico e novas oportunidades, os rostos daqueles que ficaram para trás, como James, estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. O que acontece com uma família quando perde sua casa? O que significa para um veterano, alguém que serviu orgulhosamente ao seu país, acabar sem um teto sobre sua cabeça? Essas perguntas tocam no coração do que valorizamos como sociedade: prosperidade, segurança e estabilidade. No entanto, muitas pessoas são deixadas fora desses privilégios, lutando apenas para sobreviver. Como podemos, como uma nação que se orgulha de seu progresso, permitir que tantos escorreguem pelas rachaduras? A falta de moradia é uma questão multifacetada, e ao observarmos aqueles afetados no Alabama, não podemos ignorar a realidade mais ampla da falta de moradia nos documentários. À medida que nossas cidades crescem e prosperam, o problema da falta de moradia cresce junto com elas. Ele é invisível, mas inegável. Se não abordarmos as causas profundas, como a falta de moradia acessível, o aumento dos custos e os serviços sociais insuficientes, quantas mais famílias e veteranos continuarão a viver nas sombras invisíveis para a sociedade que eles uma vez ajudaram a construir. O momento para a mudança é agora, e não podemos mais permitir-nos fechar os olhos.
2. As causas, o que está por trás da crise. A falta de moradia no Alabama não é uma questão aleatória ou isolada. Ela é o resultado de uma combinação de problemas sistêmicos profundamente enraizados que vem se acumulando ao longo dos anos. Um dos principais fatores que impulsionam a falta de moradia no estado é a escassez contínua de habitação acessível. Embora o mercado imobiliário do Alabama possa parecer mais acessível quando comparado a estados de alto custo, como Nova York ou Califórnia, ele continua cada vez mais inacessível para famílias e indivíduos de baixa renda. Em cidades como Birmingham e Montgomery, o aumento dos preços dos aluguéis, combinado com salários estagnados, tem tornado cada vez mais difícil para muitos moradores garantirem uma habitação estável. Por exemplo, os preços dos aluguéis em Montgomery subiram 15% nos últimos anos, deixando as famílias em busca de lugares acessíveis para viver. Com muitos lutando para acompanhar esses custos em ascensão, são frequentemente forçados a viver em situações precárias, desde abrigos superlotados até estadias temporárias com familiares ou amigos. No entanto, o problema vai além dos custos com moradia. O aumento do custo de vida, incluindo despesas com alimentação, saúde e transporte, agravou ainda mais a situação. Com salários que não acompanharam a inflação, muitas famílias trabalhadoras se encontram presas em um ciclo de instabilidade financeira. Como uma pessoa ou família pode manter a estabilidade quando o preço das necessidades básicas continua a subir, mas sua renda permanece a mesma? A disparidade entre o custo de vida e o crescimento salarial está criando uma divisão crescente que deixa muitos para trás. Para aqueles que estão à beira até o menor revés financeiro, pode empurrá-los para a situação de rua, como vemos em diversos documentários. Além das barreiras financeiras, questões de saúde mental e dependência desempenham um papel significativo na crise. Muitas pessoas que enfrentam a situação de rua também lutam contra o abuso de substâncias ou condições de saúde mental, o que torna muito mais difícil manter um emprego ou garantir moradia estável. Infelizmente, os serviços de saúde mental do Estado são extremamente limitados, deixando aqueles que sofrem sem o apoio necessário para se recuperar ou retomar o controle de suas vidas. A falta de cuidados adequados em saúde mental e serviços de tratamento para dependência só aprofundou a crise, com muitas pessoas incapazes de se libertar de suas circunstâncias. Esses fatores interconectados criaram uma crise que continua a crescer em um ritmo alarmante. Se não abordarmos essas questões subjacentes como os custos crescentes, os salários estagnados e a falta de serviços de saúde mental, o que o futuro reserva para a população em situação de rua do Alabama? Quanto mais tempo podemos ignorar a crescente disparidade entre os ricos e os que lutam para sobreviver, o momento de agir é agora, antes que a situação se torne irreparável. O impacto como a vadiagem afeta o Alabama. A vadiagem não é apenas uma crise pessoal. É um problema social que se espalha pelas comunidades, afetando não só aqueles que vivem nas ruas, mas também o tecido social mais amplo. No Alabama, as consequências da vadiagem são de longo alcance, impactando desde a saúde pública até as economias locais. O que acontece quando os membros mais vulneráveis da sociedade são forçados a viver nas ruas? Como isso afeta a comunidade como um todo? Para aqueles que vivenciam a falta de moradia, o impacto é devastador.
Além dos perigos físicos imediatos de viver nas ruas, como o clima extremo, a falta de saneamento e a constante ameaça de violência, há os efeitos de longo prazo na saúde mental. Muitas pessoas que vivem sem abrigo sofrem de ansiedade e depressão e outros distúrbios mentais, frequentemente exacerbados pelo trauma de ser sem teto. Sem uma moradia estável, torna-se quase impossível focar na recuperação ou até mesmo começar a imaginar um futuro melhor. As implicações para a saúde pública são igualmente preocupantes. A falta de moradia contribui para uma ampla gama de problemas de saúde, incluindo doenças infecciosas, abuso de substâncias e condições crônicas como asma e diabetes. A falta de acesso a cuidados médicos básicos torna difícil para as pessoas sem teto gerenciar esses problemas de saúde, levando a uma deterioração ainda maior do bem-estar físico e mental. Quantas pessoas no Alabama e em todo o país estão sofrendo em silêncio, incapazes de receber o cuidado de que precisam por não terem um lar? O aumento da falta de moradia nos Estados Unidos já provou ser uma crise de saúde pública, o que mais será necessário para nos alertar sobre a gravidade dessa questão. O impacto econômico da falta de moradia também é significativo. Os governos locais são forçados a gastar grandes quantias com serviços de emergência, incluindo visitas a hospitais chamadas à polícia e outras formas de gestão de crises. Em vez de fornecer apoio e intervenção precoces, essas medidas reativas custam mais aos contribuintes a longo prazo. Abrigos, embora importantes, frequentemente atingem seus limites e muitas pessoas continuam nas ruas exigindo intervenção emergencial constante. Em um estado que já luta com restrições financeiras, podemos nos dar ao luxo de permitir que esse ciclo continue. As comunidades também sentem o peso. Quando a falta de moradia aumenta em uma cidade, isso pode levar a uma queda nos valores imobiliários, diminuição do turismo e a um sentimento geral de insegurança. Empresas podem fechar ou se mudar, e as pessoas podem evitar certas áreas. O medo e o desconforto aumentam à medida que a falta de moradia se torna uma presença visível e constante. Como podemos garantir que nossas cidades permaneçam prósperas, seguras e acolhedoras quando tantos são deixados para sofrer à vista de todos? À medida que o número de indivíduos sem teto aumenta no Alabama, é claro que devemos encontrar uma maneira de romper esse ciclo. Se não fizermos isso, o que acontecerá com o futuro dessas comunidades? Podemos continuar ignorando os efeitos da falta de moradia em nossa saúde, economia e sociedade como um todo. Quatro. As soluções para onde vamos a partir daqui. A crise de moradores de rua no Alabama é um problema sério, mas há crescentes esforços para enfrentá-la de frente. O caminho para a recuperação não será fácil, e os desafios são muitos, mas existem soluções reais à vista se agirmos com urgência e colaboração. Uma solução promissora é o programa Housing First, que tem mostrado sucesso em várias partes dos Estados Unidos e está começando a marcar presença no Alabama. A ideia por trás do Housing First é simples, mas poderosa: oferecer às pessoas uma moradia estável primeiro e depois abordar outras questões como vícios ou saúde mental. Ao proporcionar um local seguro e protegido para viver, as pessoas conseguem se concentrar melhor na recuperação, encontrar emprego e melhorar seu bem-estar. Tradicionalmente, exigia-se que as pessoas resolvessem seus problemas pessoais antes de poderem acessar a moradia, o que era uma grande barreira para muitos.
Ao adotar o Housing First, o Alabama está avançando, mas essa abordagem é apenas parte da solução. As organizações locais em cidades como Birmingham estão fazendo a sua parte ao fornecer serviços essenciais, como abrigo, alimentação, treinamento profissional e cuidados de saúde. Esses serviços são cruciais para ajudar os indivíduos a reconquistarem sua estabilidade, mas a demanda frequentemente supera o que está disponível. Os abrigos funcionam regularmente em capacidade total e, apesar dos melhores esforços das organizações locais, recursos como financiamento e pessoal são limitados. Como podemos garantir que as pessoas que precisam de ajuda recebam os serviços de que necessitam, quando os recursos simplesmente não são suficientes? A Alabama alocou fundos para programas de combate à falta de moradia, mas ainda não é o suficiente para lidar com as causas profundas do problema. A falta de moradia não se resume apenas a oferecer abrigo temporário. Trata-se de resolver as questões sistêmicas que a sustentam, como a escassez de habitação acessível. Os preços dos aluguéis no estado têm aumentado e mais pessoas estão se encontrando incapazes de pagar por moradia estável. Ao mesmo tempo, Alabama carece de serviços adequados de saúde mental e tratamento contra abuso de substâncias. Sem esses serviços, muitos indivíduos em situação de rua não conseguem se reerguer. Os abrigos podem fornecer um teto temporário, mas sem soluções de longo prazo para saúde, moradia e emprego, o ciclo da falta de moradia continua. O governo deve alocar mais recursos para moradia acessível, serviços de saúde mental e tratamento contra a dependência. As comunidades locais devem continuar a apoiar abrigos e organizações que fornecem serviços essenciais. Além disso, os indivíduos podem desempenhar um papel importante ao se voluntariar, fazer doações ou defender políticas que abordem as causas fundamentais da falta de moradia. Nenhum grupo pode resolver esse problema sozinho, é necessário um esforço coletivo. Se continuarmos a depender de soluções de curto prazo, como abrigos de emergência, nunca abordaremos o cerne do problema. Não basta oferecer um lugar para dormir por uma noite. Precisamos fornecer as ferramentas e o apoio necessários para que as pessoas possam construir vidas estáveis. Isso inclui moradia acessível, acesso a cuidados de saúde mental, tratamento contra vícios e treinamento profissional. Como podemos esperar que as pessoas prosperem se não tiverem o apoio básico necessário para recuperar a estabilidade? A pergunta que devemos fazer é: estamos prontos para investir nas soluções de longo prazo necessárias para resolver a questão da falta de moradia? Se continuarmos aplicando soluções temporárias, a crise só vai crescer. Mas, se nos comprometemos com mudanças duradouras, podemos quebrar o ciclo da falta de moradia e ajudar aqueles que estão lutando a reconstruir suas vidas. O futuro da população sem teto do Alabama e da sociedade como um todo depende de nossa disposição em agir agora. O momento de mudar é agora. 5. Uma reflexão pessoal. A falta de moradia no Alabama é uma questão profundamente enraizada, mas há ações concretas que podemos tomar para fazer uma diferença real. Veja Sarah, uma mãe solteira de 25 anos de Montgomery. Após perder seu emprego, ela não conseguiu pagar o aluguel e acabou sem teto com seu filho pequeno.
Graças a um programa local chamado Housing First, Sarah e seu filho conseguiram sair de um abrigo lotado e se mudar para um apartamento estável. Esse alicerce seguro deu a Sarah a chance de reconstruir sua vida, mostrando-nos como nossos esforços, sejam grandes ou pequenos, podem ter um impacto profundo. Uma forma imediata de ajudar é fazendo doações para abrigos locais e organizações que oferecem serviços essenciais aos sem-teto. Seja com alimentos, roupas ou apoio financeiro, sua doação beneficia diretamente aqueles que estão em necessidade. Muitas organizações também oferecem oportunidades de voluntariado, onde você pode passar tempo preparando refeições, organizando doações ou apoiando pessoas em processo de recuperação. O voluntariado conecta você com indivíduos que enfrentam a falta de moradia e oferece a eles a esperança de que tanto precisam. Além das doações e do voluntariado, a defesa por mudanças é crucial. Apoiar políticas que promovam moradia acessível, cuidados com a saúde mental e serviços de dependência pode criar um impacto duradouro. Ao assinar petições ou entrar em contato com representantes locais, podemos enviar uma mensagem clara de que nos importamos com a crise dos desabrigados no Alabama. À medida que os documentários se tornam uma questão crescente, abordá-los localmente e nacionalmente é mais importante do que nunca. Apoiar programas que ofereçam treinamento profissional, assistência habitacional e educação financeira também pode fornecer soluções de longo prazo. Esses serviços não apenas oferecem alívio imediato, mas ajudam os indivíduos a recuperar a estabilidade e a independência. Por fim, aumentar a conscientização dentro de sua comunidade pode fazer uma diferença significativa. Compartilhar informações e incentivar outros a agir fortalece a rede de apoio e ajuda a mudar a realidade da situação de rua. Se todos nós contribuirmos por meio de doações, voluntariado ou advocacy, podemos fazer com que a situação de rua seja coisa do passado em Alabama e criar uma sociedade mais compassiva para todos. Conclusão. A falta de moradia é uma crise que não pode ser ignorada. É uma crise que afeta não apenas aqueles que estão sem lar, mas todos nós enquanto sociedade. O Alabama, como muitos outros estados, está enfrentando uma batalha que é maior do que simplesmente fornecer abrigo. Trata-se de reconstruir vidas, oferecer esperança e criar um futuro onde ninguém precise dormir nas ruas. O momento de agir é agora, antes que mais vidas sejam perdidas para esta epidemia silenciosa. É nossa responsabilidade e devemos nos levantar para enfrentá-la.